bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo. Meu nome é Felipe e hoje vou dar continuidade ao resumo da Era das Revoluções do Eric Hobsbawm. O último vídeo eu dividi o capítulo 4 em dois vídeos porque tinha muita informação. Só que, galera, eu cometi uma gafe. Eu estou fazendo um resumo através de um PDF, não é do livro físico. E na parte 4 do capítulo 1, veio junto a parte 4 e a parte 5. Por isso não estranhe de no título do vídeo estar aqui parte 6, início. E assim como foi no último vídeo, e dessa vez sem novas gafes, que a parte 4 ficou no vídeo retrasado, o final da parte 4 e a parte 5 no vídeo passado, nesse vídeo vai ficar o mesmo formato, né? A parte 6, o início da parte 6 eu vou fazer nesse vídeo, e no outro a conclusão da parte 6 e a parte 7 para vocês, para a gente poder fechar o capítulo 1 e dar início ao capítulo 2. Aquele ritual sagrado de todo vídeo. Tá curtindo o resumo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para futuras notificações. O resumo está aqui na minha frente, eu vou ler e vou comentar com vocês. Sem mais delongas e enrolações, simbora para o resumo. Parte 6. Vou começar a leitura. Com exceção da Grã-Bretanha, que fizeram sua revolução no século XVII e alguns estados menores, as monarquias absolutas reinavam em todos os estados em funcionamento no continente europeu, né? Aqui logo de cara. Com exceção da Grã-Bretanha, o resto dos estados menores era tudo monarquia absoluta. Aqueles em que elas não governavam ruíram devido à anarquia e foram tragados por seus vizinhos como a Polônia. Os monarcas hereditários, pela graça de Deus, comandavam hierarquias de nobres proprietários, apoiados pela organização tradicional e a ortodoxia das igrejas, e envolvidos por uma crescente desordem das instituições que nada tinham a recomendá-las, exceto um longo passado. Cara, o sistema de monarquia absoluta já estava para ruir, né? Lá no comecinho fala, com exceção da Grã-Bretanha, né, que teve a Revolução do século XVII, né, alguns estados menores de monarquia, a monarquia absoluta lá reinava, dominava tudo, né, com exceção da Grã-Bretanha e desses estados menorzinhos, né? E aqui ainda fala, aqueles em que elas não governavam, elas quem? As monarquias absolutas, ruíram devido à anarquia e foram tragados por seus vizinhos, como a Polônia. Cara, não tinha monarquia absoluta, o pau quebrava. E esse sistema, cara, já tava pra ruir. A galera já tinha uma necessidade de mudança, né? Aquele lance de que eu sou o rei, eu mando, desmando em tudo, quem sabe sou eu, isso não tava mais colando, não. Esse lance de que o rei detém o poder divino não tava mais colando. Naquela época, os príncipes adotavam o slogan do iluminismo: liberdade, igualdade e fraternidade. Do mesmo modo como os governos de nosso tempo adotam slogans de planejamento. E, como em nossos dias, alguns dos que adotavam slogans em teoria muito pouco fizeram na prática. E a maioria dos que fizeram alguma coisa estavam menos interessados nas ideias gerais do que na vantagem prática de adotar os métodos mais modernos de multiplicação dos seus impostos, riqueza e poder. Basicamente é o famoso promete, mas não cumpre, né? Como diz aqui no comecinho, né? Os príncipes eles adotavam o slogan do iluminismo, né? Acabou sendo, por consequente, da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Mas, cara, era muito
muita promessa e pouca ação. Era muita tentativa de iludir o povo, né? Dar para eles uma falsa sensação de mudança e na real não tava para mudar nada. As classes média e instruída e as empenhadas no progresso quase sempre buscavam o poderoso aparelho central de uma monarquia iluminada para levar a cabo suas esperanças. Um príncipe necessitava de uma classe média e de suas ideias para modernizar o seu estado. Uma classe média fraca necessitava de um príncipe para quebrar a resistência ao progresso, causada por, até demorei, arraigados interesses clericais e aristocráticos. Bicho, isso tudo, esse parágrafo reflete naquela ideia que eu acabei de falar, de que a coisa estava mudando. O sistema tinha que mudar. Não dava mais para poder ser a monarquia absoluta. Não rolava mais uma vez, né? Do rei ser o cara que manda e desmanda em tudo e quem sabe é ele, sabe? Não tinha mais condição, né? Tá aqui, ó, a classe média, né, instruída e blá blá blá, né, e empenhados no progresso, eles quase sempre buscavam, né, o aparelho central da monarquia, tipo um príncipe, sabe, um príncipe com ideias iluminadas. Ideias iluminadas remete ao iluminismo. Então já eram os caras que eles já tinham uma mentalidade um pouco diferente. E da mesma forma, um príncipe necessitava de uma classe média e de suas ideias para modernizar o seu estado. Começou ali a se criar uma relação de codependência. A classe média, que estava empenhada no progresso, precisava do ponto central da monarquia. Quem era? Pô, os príncipes. E os príncipes iluminados, os príncipes com ideias um pouco diferenciadas, sem ser aquela coisa retona, durona, né? Diante. E, cara, o próprio príncipe, para poder modernizar o seu estado, precisava dessa classe média com essa nova mentalidade. Criou uma relação de codependência ali. A classe média instruída dependia de quem? Do príncipe. Né? Porque, afinal de contas, bem ou mal, era ele que detinha o maior poder. E, cara, o príncipe sem essa classe média, com essas ideias para poder modernizar o Estado, ele se tornava um poder fraco. A monarquia absoluta, apesar de teoricamente livre para fazer o que bem entendesse, na prática pertencia ao mundo que o iluminismo tinha batizado de feudalismo, termo mais tarde popularizado pela Revolução Francesa. Aí é que foi a virada da chave. A coisa tava mudando, cara. O iluminismo veio para revolucionar a mentalidade total daquela época. Isso aí sem conversa, né? 1700, do início, né? Do trabalho do Hobbes, 1789, dali do final dos anos 1700 pro início dos anos 1800. Cara, na prática, ela pertencia ao mundo que o iluminismo tinha batizado de feudalismo. Havia, sim, um conflito latente que logo se tomaria aberto entre as forças da velha e da nova sociedade burguesa, que não podia ser resolvido dentro da estrutura dos regimes políticos existentes, exceto, é claro, onde estes regimes já incorporassem o triunfo burguês, como na Grã-Bretanha. Cara, a burguesia já estava ali, ó, engatilhada para tomar conta, né? E aqui diz muito isso, tanto que, pô, logo de cara, né, havia um conflito latente, né, que ele ia se tornar aberto entre as forças da velha e da nova sociedade burguesa. A velha sociedade e a nova sociedade burguesa. E eles não poderia ser resolvido dentro da política, né, que existia na época, do regime político existente na época.
onde esses regimes já incorporassem o triunfo burguês como na Grã-Bretanha, exceto, né? Ou seja, cara, se o regime político não tivesse sido já dominado pela burguesia, não tivesse tido o triunfo burguês, não ia se resolver. Não ia se resolver, cara. Qualquer outro tipo de regime político que os burgueses já não tivessem ali exercendo uma influência maneira, não ia se resolver. Mais comumente, as comunidades de colonizadores brancos nas colônias europeias de além-mar, vide fora do limite europeu, né? Europa, já falou europeu de novo. Europa, mar, além, mar. Sacou? Pegou? Essa parada. Ressentiram-se da política de seus governos centrais, que subordinavam os interesses das colônias estritamente aos interesses metropolitanos. Vamos lá, além-mar, vamos lá, ó. Comunidades de colonizadores brancos das colônias europeias de além-mar. Aqui tá falando das Américas. E a galera se ressentiu da política do governo central, ou seja, da Europa, né, da Inglaterra, que subordinava os interesses das colônias estritamente aos interesses da metrópole. Né? A galera lá não tava gostando dessa parada não, tipo, pô, o que é isso aí, cara? Vocês mandaram aí pro novo mundo, mandaram a gente colonizar aqui e a gente vai ter que se submeter a vocês para sempre? É ruim, meu irmão, isso não vai acontecer não. Foi aí que começou a ter, né, o início do processo de independência das colônias. Em todas as partes das Américas, a espanhola, a francesa e a inglesa, bem como na Irlanda, estes movimentos de colonizadores exigiam autonomia, que é que eu acabei de falar. A galera tava bolada, cara, não queria ficar se submetendo à colônia, eles já exigiam autonomia. E várias colônias britânicas obtiveram-na pacificamente durante algum tempo, como a Irlanda ou então por meios revolucionários como a dos Estados Unidos. A expansão econômica, o desenvolvimento das colônias e as tensões das reformas tentadas pelo despotismo esclarecido multiplicaram as oportunidades para esses conflitos nas décadas de 1770 e 1780. Né? Teve um videozinho aí atrás que eu falei para vocês pesquisarem o que era o despotismo esclarecido. Né? Vocês pesquisaram? Deram aquela conferida no que é? Saber eu sei que vocês sabem, né? Só que pode ter esquecido e tudo mais, né? Beleza. Então agora eu vou dar a colher de chazinha para vocês. Momento colher de chá, hein? Fiz até a anotaçãozinha bonitinha aqui. O despotismo esclarecido é a prática dos monarcas que, apesar de reinarem de forma absoluta, ainda implementaram reformas político-econômicas baseadas nas ideias iluministas naquele período, né? Vamos lá, depois dessa colher de chazinha aí que eu já refresquei a memória de vocês do que é o tal do despotismo esclarecido. Cachorro latindo, momento pausa dramática. Eu tinha falado há pouquinho tempo atrás sobre a relação de dependência que a sociedade média, né, a burguesia remanescente, eles estavam tendo com os príncipes, que eles procuravam príncipes iluminados, né? Príncipes iluminados inclinados às ideias do iluminismo. Né? Isso aí, cara, já são os déspotas esclarecidos. Né? A sociedade média, né? A sociedade burguesa, que estava totalmente inclinada ao progresso, já estava vendo naquela mentalidade iluminista que os futuros governantes, os príncipes, eles já estavam sendo inclinados a ceder a essas mudanças, né? Os déspotas esclarecidos. Então, a sociedade burguesa catava o príncipezinho lá, déspota, esclarecido, e ele precisava, né, da sociedade burguesa para poder
modernizar o Estado. Mas, cara, a parada tava mudando num nível tão hardcore, tão rapidamente, tão intensamente, que vamos lá. O príncipe já não podia mais ficar sem a sociedade média burguesa, porque senão ele se tornava fraco. As colônias já estavam querendo emancipação das metrópoles. Né? Aquela política de subserviência à metrópole já estava caindo por terra. E regimes políticos que a burguesia já não tivesse engatilhado o poder ali, já não tivesse uma influência maneira, caía por terra. Ou seja, mano, os ideais iluministas na mão da burguesia que estava ascendendo, os caras vieram que nem um vírus, mano. Não dava mais para ser contido, ou mudava ou caía por terra. Então, galera, hoje eu vou ficar por aqui, né? O vídeo já tá um pouquinho extenso, eu não quero me estender tanto. No próximo vídeo eu vou fechar a parte 6. Falta, não digo que falta pouquinho, né? Mas falta, digamos que 25% do conteúdo junto com a parte 7. Né? Que aí fica o fechamento da parte 6 e a parte 7 toda, e ficam vídeos menores que eu vou continuar tentando lançar diariamente. Beleza? Eu vou tentar, cara, eu vou tentar gravar até agora. Se não ficar tão tarde, que aqui já eu tô gravando de madrugada, já passou das 2 da madrugada, mas eu vou tentar gravar, que aí já fica engatilhado pro dia seguinte. Tranquilo? Rapaziada, é isso, eu espero que vocês estejam gostando. Mais uma vez, tá curtindo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Pô, comenta aí, cara, se vocês tiverem um ponto de vista diferente do meu, por favor, comenta, né? Todos nós que somos estudantes, nós precisamos analisar pontos de vista para podermos ter uma percepção maior das coisas. E, mano, eu não sou o dono não detenho o conhecimento universal, né? Então, tá sendo uma relação de troca maneira. Eu espero estar ajudando vocês, assim como vocês também me ajudam, e todo mundo cresce junto. Beleza? Valeu, falou, é isso aí, rapaziada. Fui.